sei que quem tem hiperfoco, na verdade, a gente tem uma predileção por alguns temas e aquilo ali é insaciável. Então, você é capaz de ficar conversando. Eu sei porque eu tô horas sobre a vez. Eu super entendo o Arthur, a gente até se entende muito bem por causa disso, porque a gente tem alguns gostos em comum e a gente é capaz de ficar conversando sobre música, sobre... Eu falo mais com a Márcia do que com a Bianca, por exemplo, que mora em casa. Se quiser conversar de bike, de bike... Essa galera da Velocity... É meio seita, uma galera meio seita, já percebi. Então, assim, é a galera do beach tênis. Agora uma pessoa... Estava lá jogando hoje de manhã. A minha esposa está viciada, por isso que eu tô falando. Ela virou uma pessoa que nunca praticou esporte na vida. Eu tô assim, dando graças a Deus, eu tô brincando. Você tem um minuto pra palavra? Eu vou te passar a palavra do beach tênis. Olha, que esporte foda. É maravilhoso. Pode ir, claro. Que esporte foda. Cara, é a melhor coisa que eu já fiz, assim. Melhor coisa. Eu tava falando com você, acho que eu nunca fiquei tanto tempo no esporte. Eu tô sentindo que eu vou conseguir dessa vez. Então, uma combinação motora bizarra também. Eu tentei, mas o meu ombro não me permitiu. Eu logo travei o ombro, não conseguia mexer. Eu falei, vou ter que mudar de... Eu tô com dor no ombro também, mas eu não tô conseguindo parar. Ela tá toda porque ela nunca fez nenhum na vida. Nenhum. Não se adaptou com nenhum. Ela era a garota que fugia da aula de educação física, sabe, assim, clássica, era um clássico, assim. E ela sempre foi alta, longilínea, nunca teve muita questão, assim, de ganhar muito peso. Então, ela sempre... Tá bom, no esporte, ela nunca quis. Agora... Sorte, deu aquela pessoa que tem sorte. Ela encontrou Jesus, entendeu? Ela tá, assim, ela tem, não fala de outra coisa. Como eu lá na Velocity. É um pouco isso, porque se encontrou já com 40 e poucos anos, mas assim, finalmente, uma atividade física, e eu sou viciado, eu joguei vôlei a vida inteira, eu joguei no Flamengo, então eu já tinha uma coisa de ir para alguns esportes e já ter mais familiaridade e gosto. E aí, finalmente ela encontrou. Então, assim, a gente estava falando de hiperfoco, mas para dizer que a atividade física também talvez deva ser uma coisa muito relevante, assim, porque você acaba criando, assim, uma válvula de escape também, uma coisa de alguma maneira sair desse déficit de atenção aqui, pelo menos o vôlei é muito assim. Se você tá disperso daquilo que está acontecendo no tempo presente, não tem como você jogar vôlei, é impossível. Você tem que estar ligado. E o beach tênis é um pouco assim também, né? Qualquer esporte acaba que você tem uma motivação, né? Quando você gosta, quando você passa a gostar, você acaba estando ali, assim, de momento, assim, presente, de fato. Isso. Que é justamente aquilo que falta em muitas pessoas que têm TDAH, né? Essa incapacidade de estar presente, de estar ali. Então, dentro dos esportes, a gente acaba encontrando isso. Agora, eu acho que uma coisa assim que a gente tem que levar em consideração também é as pessoas, às vezes, desenvolvem paixões. Que é diferente de hiperfoco. O que seria exatamente o hiperfoco? Assim? O hiperfoco seria... Você descreveu uma situação bem assim, delineada do que é o hiperfoco. É um interesse em um padrão muito restrito, né, em um tema específico, e que muitas vezes é até um tema compartilhado. Por exemplo, tem gente que gosta muito da Velocity, por exemplo, e pode falar disso, e gosta de falar. Só que, a partir do momento que você começa a falar sobre, começa a ter um comportamento voltado para aquilo, que não é, de certa maneira, padronizado, aceito, ali você começa a falar mais, aquela pessoa já está incomodada e você nem consegue perceber, então a gente está entrando ali dentro de uma linha que a gente pode dizer, assim, que seria um hiperfoco. E que é muito comum, né? No TDAH é comum, agora dentro do autismo é mais comum ainda. A gente vê muito mais no autismo do que dentro do TDAH. Calma, vamos lá. Agora... Ninguém está fazendo diagnóstico de nada. Desculpa, o seu caso é a parte, a gente vai... Mas é muito mais comum, tá? Mas nada, né? Inclusive tem questões, assim, hoje em dia as pessoas vão no consultório, aí fala assim, ele só quer comer macarrão e hambúrguer, ele tem uma sensibilidade. Hoje em dia eu vejo muito, né, aquelas questões que são secundárias às desordens, né, tanto do TDAH quanto do autismo, que são transtornos do neurodesenvolvimento, tomarem uma proporção quase como se fosse central. Tem uma sensibilidade auditiva maior, tem uma seletividade alimentar, tem um paladar assim mais apurado, que não aceita muitas coisas, e aí já vão colocando isso. Às vezes é só uma pessoa realmente que é mais sensível mesmo, né? Às vezes é isso. Às vezes não, às vezes realmente se trata ali
de um transtorno, mas Entendi. não, nem sempre é assim. Acho que essa Nesse parcimônia que a caso, gente precisa então pode ter. ser, Eu tô doido pra saber do autismo. Vamos. Eu te interrompi. em algum A momento. Bianca costuma falar que eu tenho, não só a Bianca, mas eu acho que eu tenho em outros momentos, tem aquela brincadeira, fala, pô, fulano de tal tem ouvido de tuberculoso, porque eu consigo escutar de muito longe, assim, foi mais ou menos o exemplo que você deu, assim. Não sei se isso enquadraria dentro do normal ou não, mas... Essa expressão, né? Eu não tenho ideia de onde tem. Por que tem vindo, de onde veio, né? Ouvido de tuberculose. É um clássico isso. Por que será, né? Talvez o Google, o ChatGPT te responda. Ele adora o ChatGPT. Então, seria algo Mas foi isso curioso. que eu falei. Para mim, conversar muito sobre um assunto não incomoda. Não incomoda. Então, se ele falar de bike, tipo... Direto. Eu falo de bike também 24 horas por dia, se deixar, que é um assunto... Mas são as trupes também. Eu com a minha galera do vôlei de praia, a gente fica horas falando. De fora, Beach tênis, a galera do... saco, só fala de bike, exato. é isso, entendeu? Ou seja, nem tudo que é hiperfoco como é boba, porque só sabe falar disso, só fala dessas... Mas Mas é a paixão, a diferença. né? Às vezes você tá apaixonado por aquilo e, pô, quando você tá apaixonado, você só quer aquilo. É natural. Começa a namorar e a gente tá apaixonado, a gente não consegue pensar em outra Exatamente, coisa. óbvio. Só pensa naquela pessoa, tá junto, né? Então, eu acho que vai muito por aí também. O hiperfoco, né? Ele muitas vezes acaba sendo problemático, principalmente na infância, porque acaba impedindo que essa criancinha, muitas vezes dentro de uma área assim, na qual o objetivo é justamente socializar, né? Não tem um aprendizado acadêmico específico, por exemplo, com 3, 4, 5 anos as escolas hoje em dia já começam a ter, né? Mas aí a criancinha tá uma brincando com a outra e esse garotinho, às vezes, ele só quer falar de dinossauro. Ele só quer girar o peãozinho dele. Tudo. Então isso acaba trazendo um prejuízo muito grande. Né? Mais até do que na vida adulta. Porque na vida adulta, querendo ou não, você vai achando. Você acha outras pessoas que gostam da mesma coisa, né? Vai se aliciando ali. Já tem um discernimento associado àquilo ali, normalmente, né? Exatamente. A criança, ela tá só numa quase que intuitiva, instintivo ali daquilo, né? Eu acho que parece por aí. que aquele movimento do rodopio, aquele movimento, aquilo que parece que a criança meio fica fascinada. Um transe, assim, né? Hipnotizado. Aquela coisa de empilhar, meu filho também fazia, botava todo mundo lá em fileira, né? Os bonequinhos. Os bonequinhos em fileira e ficava olhando aquilo, né? Meio hipnotizado e essa questão também do interesse restrito, que na verdade para as outras pessoas talvez incomode em algum momento ficar escutando só sobre aquilo, mas a própria criança só quer falar sobre aquilo. Então, quando a outra criança puxa outro assunto, para ele não é do interesse dele, né? Do autista. Ele não quer falar sobre isso. Aí é uma outra coisa em contrapartida que também, para interação, é o outro não incomodado pelo assunto repetitivo e ele mesmo não querendo falar sobre outros assuntos, né? Daí que vem a intervenção para tentar tirar um pouco esse foco e abrir para outras... E é importante, né?